E aí, pessoal, tudo bem? O professor Alessandro disse que ia postar e está aqui. Bom, a gente vai falar de decomposição em fatores primos. Bom, a decomposição nada mais é uma maneira de você achar a raiz quadrada de alguns números, né? E para isso é necessário todo um sistema. E não tem nada demais. Existe algumas raízes que têm resultados inteiros, que são chamados de quadrados perfeitos, e tem outras raízes que não têm um resultado inteiro, e o resultado ele vem composto, vem um número juntamente com uma raiz. E a gente vai ver os dois dessa vez. Bom, a gente já vem vendo raiz quadrada há alguns tempos, e eu até passei uma tabelinha de raiz. Então, algumas coisas para nós é tranquilo de saber a resposta, graças a Deus, né? Falando a princípio somente de raiz quadrada é aquela pergunta: qual número multiplicado duas vezes por ele mesmo é a raiz? Que a gente descobre a resposta. Por exemplo, qual número multiplicado duas vezes por ele mesmo é 4? 2. Porque 2 vezes 2 é 4. Qual número multiplicado duas vezes por ele mesmo é 9? 3. Porque 3 vezes 3 é 9. Qual número multiplicado duas vezes por ele mesmo é 16? 4, né? Porque 4 vezes 4 é 16. E qual número multiplicado duas vezes por ele mesmo é 25? 5. Porque 5 vezes 5 é 25. Bom, e isso vai até o infinito. Nós colocamos até raiz quadrada de 20. Isso está no caderno. Raiz quadrada de 400, que o resultado é 20. Isso está no caderno de vocês. Só que daí acontece uma coisa: nem sempre as raízes que são pedidas são quadrados perfeitos. Ou, se são quadrados perfeitos, você não sabe o resultado de todas. E daí existe a decomposição para você saber o resultado da raiz. Bom, nosso primeiro exemplo é uma raiz que nós já conhecemos. Que daí a gente vai saber como chegar nesse valor. Nós sabemos que a raiz quadrada de 100 é 10. Porque 10 vezes 10 é 100. Legal. Mas e se eu não soubesse a resposta e quisesse chegar nessa resposta de alguma forma? Eu ia ter que decompor em fatores primos. Antes disso, eu vou ter que saber quais são os números primos mais utilizados. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. São os números primos até 20, que normalmente é mais usado. Números primos são infinitos? Sim, são infinitos. Esse aqui são os primos. Tudo bem? Esses números aqui a gente vai usar para decompor. Tem mais? Claro que sim, tem outros, mas nem sempre é usado. Outros números muito especiais que a gente vai usar são números pares e números ímpares. Os números pares são todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Todos os números que terminam com esses caras aqui, eles são pares. E você não deve mais esquecer. Os números ímpares são todos os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Todos esses números que terminam com esses números embaixo aqui em azul são números ímpares. E você também não deve esquecer disso. Tudo bem? Voltando à nossa raiz quadrada de 100. Eu coloquei isso aqui para registrar,
para você saber quem são primos, quem são os pares e quem são os números ímpares. E outra coisa que eu vou deixar importante dos números primos é esse cara aqui, ó. Número 2 é o único número par primo. E é interessante você saber. O único número par primo é o 2, de todos os infinitos primos, tudo bem? Voltamos aqui ao nosso cidadão raiz de 100. Como eu disse, nós sabemos que raiz de 100, qual número multiplicado 2 vezes por ele mesmo é 100? 10. Sim, simples assim. Mas você sabe chegar nele? Como chegou nesse 10? Vamos ver? Raiz quadrada de 100. Vamos decompor o 100. O 100 é um número par e eu começo dividindo por 2, porque o 2 é o número que divide todos os números pares. E quando eu divido por 2 é a metade de tudo que eu estou dividindo. Qual que é a metade de 100? 50. É o número par? É. Continua com 2. A metade de 50, 25. 25 é o número par? Claro que não. Ele é um número ímpar. Então ele tem que sair desse número aí. Depois do 2, o próximo número primo é o 3. Esse número é divisível por 3? Bom, na regra do 3 é o seguinte. A soma dos seus algarismos tem que dar um número que esteja na tabuada do 3. 25, 2 mais 5 é 7. 7 não está na tabuada do 3? Não. Então, não é divisível por 3. O próximo número primo é o 5. E esse cara é divisível por 5? Sim, é divisível por duas coisas. Uma coisa é pela regra. Todo número terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. E a outra coisa é que o 25 está na tabuada do 5. Se você olhar lá, ele está lá. Então ele é divisível por 5. Que vai dar 5. E esse 5 que vai dar 1. A raiz é quadrada. Professor, por que é quadrada? Porque tem um 2 aqui. Mas por que ninguém escreveu esse 2? Porque ele é um 2 imaginário. Ele está aí, mas não é escrito, nenhum livro tem. Então nós também não escrevemos. Então se ela é quadrada, eu tenho que separar o número de 2 em 2. Então eu separo aqui. E quando eu separo aqui, eu tenho que escrever essa multiplicação em potência. 2 vezes 2 é 4, mas é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 5 vezes 5 é 25, que é a mesma coisa de 5 ao quadrado. Esse é o sistema de achar a resposta. Então, raiz quadrada de 100 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado, ok? Ok. Regra de radiciação. Na regra de radiciação diz o seguinte: se eu tiver uma raiz quadrada e dentro dessa raiz um número elevado ao quadrado, eu posso cortar a raiz com o expoente quadrado e extrair o número de dentro dela. Se eu cortei aqui, extraí. E aqui o que aconteceu? Uma multiplicação. 2 vezes 5, 10. É assim que funciona quando o quadrado é perfeito. Professor, e se não for raiz quadrada, for outra raiz? Por exemplo, uma raiz cúbica. Ah, dá para fazer? Dá. Mas qual que é a diferença de uma da outra? A diferença é a seguinte: se a raiz é cúbica, na hora que eu estiver decompondo, ao invés de eu separar de 2 em 2, que é quadrada, eu separo de 3 em 3, porque é cúbica, né? Bom, o 1000 é um número par com 2. A metade de 1000 é 500, ele é par com 2. A metade de 500, 250, ele é par com 2. A metade de 250, 125, ele é par? Não, não é par. Então o próximo número é o 3. Só que o 3 não divide 125, porque 1 mais 2 é 3, mais 5 é 8. E 8 não está na tabuada do 3. Então o 3 não pode dividir. 5. O 5, todos os números que o 5 divide terminam em 5 e 0. Então 125 é divisível por 5. Que esse cara aqui vai dar 25. Lembrando que todas essas divisões eu estou fazendo só que em um rascunho. Ela não está aparecendo aqui, mas eu tenho minha folhinha aqui que eu faço a divisão. E você tem que ter a sua também.
Nessa parte aqui não aparece a divisão, só aparece no seu rascunho. E 5 dividido por 5 é 5. E 5 por 5 é 1. Tudo bem? Sim, tudo bem. Isso é uma raiz cúbica. Olha aqui que nós esquecemos do 3. É uma raiz cúbica. Tá aí. E a raiz cúbica eu tenho que separar de 3 em 3. 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Tá? 2 vezes 2 vezes 2 é 8, a mesma coisa que 2 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 ao cubo. Tá? Então, raiz cúbica de 1000 é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 5 ao cubo. Tudo bem? Segundo a regra de potenciação, de radiciação, se eu tiver uma raiz e dentro dela um número elevado ao mesmo expoente da raiz, ao mesmo índice da raiz, ou seja, a raiz cúbica e o número elevado ao cubo, eu posso cortar a raiz com o expoente e tirar o número. Ó, tirei o número. E quanto que é 2 vezes 5? Ou seja, raiz cúbica de 1000 é 10. Tá? Isso você faz em todos os outros números. Observe que todos esses caras aqui estão dando números inteiros. 10, 8, 9, né? Só que existe uma outra parte da radiciação que as contas não são com números inteiros. Por exemplo, raiz quadrada de 50 não está na tabuada. Não está na nossa listinha de raízes quadradas. Porque essa raiz é uma raiz quebrada, uma raiz composta. Vamos olhar aqui, para saber a gente tem que decompor o 50. 50 é um número par, vai por 2, 25. 25 não é mais par, por 2 não vai, vai por 3. Por 3 não dá, vai por 5. Por 5 vai por 5 e por 5 dá 1. Tudo bem? O que vai acontecer agora? Agora, como é uma raiz quadrada, eu separo de 2 em 2. Observe que eu tenho que dar prioridade nos números iguais. Nem sempre tem que começar de cima. Por que não de baixo? Ó, separei 5 vezes 5, 25, que é a mesma coisa ao 5 ao quadrado. E sobrou 2. Vocês vão perceber que quando o número sobra, ele vai ficar dentro da raiz. E quando o número está com expoente, ele vai sair. Então, a raiz quadrada de 50 é a mesma coisa que raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2. O 2 é esse cara aqui, ó. Né? E qual que é a nossa propriedade que tira o número? Quando eu tenho uma raiz quadrada e dentro um número ao quadrado, eu posso cortar e tirar o número, ok? Só que eu só posso cortar o 5, porque o 2 não tem nada elevado ao quadrado, o que vai acontecer? Ele vai descer. E a resposta é essa aqui, ó. Raiz quadrada de 50 é 5 raiz de 2. Essa é a resposta. Tá bom? Eu sempre, às vezes, explico a volta. Professor, eu tirei o número para fora da raiz. E como eu faço para colocar ele para dentro? Em algum momento você vai ter que colocar ele dentro da raiz novamente. E a gente pode explicar como vai funcionar isso. Por quê? Porque para o 5 sair, ele tinha que estar ao quadrado, não tinha? Para a gente cortar e ele sair. Para ele entrar de novo, ele tem que estar ao quadrado. Então, o que acontece aqui? Na volta, para o número entrar, o que vai acontecer? Deixa eu mostrar para vocês. A raiz quadrada de 2 ele já está aqui. O 5, para voltar, ele tem que voltar ao
quadrado. Voltou ao quadrado, né? Que legal. Ah, tá. Raiz de 2 está aqui. Quanto é 5 ao quadrado? É 5 vezes 5. Quanto que é 5 vezes 5? 25. Ah, e quanto que é 2 vezes 25? 50. Voltou. Essa é a volta, o número voltou. Então dá para fazer isso com todos os números. Só que a gente quer saber a resposta extraindo. A raiz quadrada de 50 é exatamente igual a 5 raiz de 2. Tá bom? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos fazer mais um, né? Vamos lá. Mais um exemplozinho aqui. Tá. Eu quero colocar aqui a raiz quadrada. Deixa eu mudar de cor, com essa cor aqui. Vou colocar aqui a raiz quadrada de 150. Vamos decompor 150. Tudo bem? Por 2 vai dar 75. Por 2 não dá mais, 75 é o número ímpar. Então o próximo número primeiro é o 3. Dá por 3 esse cara aqui? Se você observar bem, dá. Porque 7 mais 5 é 12 e 12 está na tabuada do 3. Então esse cara dá por 3. 75 dividido por 3, 25. Ok. Dá por 3 agora? Agora não dá mais. Que o 25 agora vai ter que dar por 5. E esse 5 vai dar 1. Tudo bem? Tudo bem. Agora, vou fazer, como é uma raiz quadrada, de 2 em 2. Ó, de 2 em 2. Aqui vai dar 5 ao quadrado. E quanto que é 2 vezes 3? 2 vezes 3 é 6. E aí, se não dá para colocar o número ao quadrado, a gente tem que deixar assim. Então, raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 6. Só de olhar dá para saber quem vai sair é o 5. Porque eu vou cortar a raiz com 2, tirar o 5 e deixar a raiz de 6. Então, raiz quadrada de 150 é a mesma coisa que 5 raiz de 6. Beleza, né, gente? É só um pedacinho pra gente saber, para vocês saberem. Já fizemos vários exercícios para você ter isso na internet para um dia vir buscar. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal, né? Ative o sininho, de repente, para ouvir alguma coisa que eu esteja passando aí, tá bom? Até a próxima. Tchau!